Então, pessoal, hoje eu vou falar de algo muito interessante, né? E hoje em dia, a gente ouve muito, né, sobre nos tornarmos parecidos com aquilo que nós admiramos. Se eu sou fã de alguém muito influente, e escuto essas pessoas todos os dias, eu escuto ela, em pouco tempo eu vou ter os trejeitos dela, eu vou estar falando como ela, né, eu vou estar agindo como ela. Se você escutar o pastor Eibe todo dia, né, você, quando for falar Espírito Santo, você já vai falar Espírito Santo, né, e você vai ser todo amorosinho, porque ele é assim, né. Ai, Alex, te amo. Se você escutar o Silvio Santos todos os dias, você vai falar, quem quer dinheiro? E todo dia você vai fazer uma brincadeirinha desse tipo, né? Então, a gente se torna parecido com aquilo que admiramos. E hoje em dia, gente, a gente vê que até os cachorros se tornam parecidos com os seus donos. Gostaria de colocar essa foto. Olha aí, ó. Que belezura. Né? Os cachorrinhos tudo parecidinho lá com os donos. Só vocês não me falem que eu estou parecida com Nutella, por favor. Por favor. Que eu estou treinando, Nutella não, então dá um descontinho, tá? Amém? Mas a gente se torna parecido com aquilo que a gente admira, né? Sempre vai ter alguém se espelhando naquilo que você faz, ou naquilo que você pensa, no seu modo de agir, né? E nós que temos filhos, a gente tem o privilégio, né, de sempre ver o nosso filho fazendo algo parecido com o que a gente faz, né? A Adriele é uma mistura minha e do Alex, né? Até o Thiago falou, quando ela está ministrando, é uma mistura nossa, né? O Natan, ele é o diferentão lá de casa, graças a Deus ele não puxou nenhum de nós. Mas também, sempre quando o Alex está fazendo alguma coisa, né, ele, como bom filho, ele está lá do lado, olhando, observando e tentando fazer parecido, né? Os nossos filhos sempre tentam fazer parecido com aquilo que a gente faz. E nós, né, mudando de assunto, voltando aqui para o nosso Tadel, né, com essas caras maravilhosas ali, né, os cachorrinhos. Mas nós estamos aqui, né, num treinamento de líderes que eu creio se inspira em quem? Em Jesus. E nós estamos aqui inspirados em Jesus, né? Brincadeiras à parte, nós estamos aqui para se inspirar no Jesus. E se nós nos inspiramos em Jesus, nós vamos querer ser uma liderança que realmente reflete a Cristo, né? E esse é o tema da nossa palavra hoje, uma liderança que reflete Jesus, né? E eu vou ler um texto aqui que metade é meu, metade não é meu, mas é muito bom. Amém? Se nos inspiramos na liderança de Cristo, precisamos entender que Ele foi o líder ou a liderança mais completa que houve nos últimos tempos, em que autoridade e serviço, amor e verdade, firmeza e sensibilidade, disciplina e compaixão, fidelidade e submissão andaram junto com Ele. Vocês acham isso de Jesus? Com certeza, né? É pastorear com o coração amoroso, é formar discípulos pelo ensino, exemplo e serviço, é ter posição de autoridade e agir humildemente como servo de todos, é ter paciência com as ovelhas, pastoreando cada uma delas conforme as suas necessidades, é trabalhar incansavelmente, anunciando o Evangelho, mas sempre dependendo de Deus e sendo cheio do Espírito Santo. Enfim, estudar o ministério de Jesus é descobrir que nunca houve ou haverá um líder como ele, mas também um desafio para nós a sermos uma liderança semelhante ao nosso Deus. Amém? E assim, Jesus tem, meu Deus, muitas qualidades, né? E eu tive que, entre todas, escolher 8 para que a gente pudesse se inspirar a ser uma liderança realmente que reflete Jesus na vida dos nossos liderados, na vida das pessoas. E na nossa casa também, né? Quando a gente lidera,
né? É um pai e uma mãe liderando a família, né? É um discipulador liderando o discípulo, é um líder de célula liderando a sua célula, né? É um pastor pastoreando uma igreja. Então, todos nós exercemos algum tipo de liderança. E eu separei aqui 8 pontos que falam, né, sobre refletirmos Jesus. O primeiro dele é identidade e autoridade de filho de Deus. Nosso mano Álvaro falou sobre isso, né? Que identidade, quem lembra? Mais autoridade, não, gera autoridade. Identidade, mais humildade, igual autoridade. Jesus começou, de fato, seu ministério no momento que estava sendo batizado por João Batista, onde o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele escutou aquela frase que eu acho magnífica: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, o ministério de Jesus, ele começou ativo depois disso. Depois que ele teve a identidade dele confirmada pelo próprio Deus. Você já imaginou o céu se abrindo e o próprio Deus com uma voz de trovão falando: este é o meu filho amado, de quem eu tenho prazer. Aí uma pomba desce do céu, representando o Espírito Santo, dando total autoridade ao Senhor. E a gente sabe que depois disso ele passou, 40 dias lá no deserto, jejuando, orando, foi tentado por Satanás. Mas depois disso, Jesus começou a praticar coisas magníficas, grandes curas. Ele libertou os cativos. Mas foi depois que ele teve a identidade dele firmada pelo próprio Deus. Então, nós, como discípulos e liderança que queremos refletir Jesus, nós precisamos ter a nossa identidade firmada no Senhor. Nós precisamos saber que somos filhos, que somos herdeiros, que Ele nos deu uma promessa e que nós podemos fazer obras maiores através da autoridade que Ele confiou a nós através do Espírito Santo. Amém? Então, se você é um líder que reflete Jesus, você tem a identidade de Cristo cravada no seu coração. Não é qualquer pessoa que vai vir tirar farinha com você, não. Quando vierem tirar farinha com você, você fala: ei, cara, eu sou filho de Deus, tenho a minha identidade bem firmada e tenho autoridade para exercer a liderança que eu estou exercendo, porque Ele me concedeu através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, está ali, em Mateus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba. E pousando sobre ele, então, uma voz que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, se nós queremos refletir Jesus na nossa liderança, nós precisamos ter a nossa identidade firmada. E depois disso, nós vamos começar a praticar e fazer aquilo que ele fazia. Nós vamos ter autoridade nessas coisas, na nossa célula, em operar milagres, operar maravilhas. No seu discipulado, você vai sentar com o seu discípulo e o próprio Deus vai soprar algumas coisas no seu ouvido e você vai ter a autoridade de passar isso para o seu discípulo. Então, nós nos enchemos de autoridade através da nossa identidade bem firmada no Senhor Jesus. Amém? Segundo, governar bem sua própria casa. Nós não podemos refletir Jesus na nossa liderança se na nossa casa, está tudo ruim. Você vem para a igreja, é o santão, é o líder top, é aquele líder que chega sorrindo para todo mundo, apertando a mão de todo mundo. Ah, irmão, eu te amo. Aí quando chega em casa, chuta o cachorro, bate no filho, fala um monte de coisa que não deve. A gente precisa refletir Jesus em todas as coisas. A liderança que reflete Jesus sabe se autoliderar e também liderar sua casa, família e finanças. Você não vai refletir Jesus se você estiver devendo para Deus e o mundo. Para Deus porque você está devendo dízimo, estou brincando.
Mas para o mundo que você sai aí, ó, aquela ali está me devendo. Diz que é líder, mas está me devendo. Então você não consegue refletir Jesus se você estiver devendo. Jesus aprendeu liderança com o seu pai. Precisamos entender que a nossa maior liderança começa em nossa casa. Se tudo estiver bem com nossa família, nosso ministério também estará bem. Agora, se estiver mal, nem tente liderar. O que seus filhos têm aprendido através da sua liderança? Eles têm visto Jesus na sua fala e ações? O seu filho um dia vai poder chegar e falar para os seus amigos: cara, eu aprendi isso aqui com meu pai. Eu aprendi a orar com meu pai, eu aprendi a se render ao Senhor Jesus com o meu pai e com a minha mãe. Eu tenho visto a forma como eles se rendem a Jesus. Eu tenho visto a forma como eles tratam a liderança deles. Eu tenho visto Jesus refletido na vida dos meus pais, porque eles se parecem com Jesus. Em casa eles se parecem com Jesus, na igreja eles se parecem com Jesus, lá na rua eles têm as mesmas ações e as mesmas atitudes que Jesus. Em Mateus 5, 19, fala o seguinte: Jesus lhes deu esta resposta. Opa, volta lá. Estava certo. Aí eu que errei, é João 5, tá certo. Não está. Vou ler aqui. É João 5,19. Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Então, se somos filhos de Deus, nós aprendemos a maneira de liderar do nosso Deus. E se nós governamos bem a nossa casa, o nosso lar, se o marido está cuidando bem da esposa, está sendo amável, está tratando ela bem, se a esposa está tratando o marido bem, está ali feliz com as suas responsabilidades da casa, muitas vezes, ou está trabalhando fora, ela volta para casa, ela tem prazer de estar em casa, ela limpa a sua casa, né? Eu gosto tanto, gente, quando eu vou na casa dos jovenzinhos que casaram novinhos assim, e eu sou uma pessoa que eu gosto de banheiro bem limpinho. Aí quando eu abro o banheiro, eu falo: nossa, olha, ela já aprendeu, olha que banheiro limpinho. Tipo, ela está governando a casa dela bem. Ela está fazendo tudo para que a sua família esteja bem naquele lugar. A mulher precisa dessa responsabilidade, de deixar a casa com o ambiente do céu. Né? Tudo organizadinho, tudo no seu devido lugar, tudo cheirosinho. Então, nós precisamos ser assim. E os nossos filhos, eles vão aprender a liderança através e a partir da nossa casa. Então, se você não está governando bem o seu lar, a sua finança, a sua família, comece a pedir: Jesus, eu preciso mudar isso. Para a partir daqui, eu exercer uma liderança com autoridade e uma liderança que reflete o Senhor Jesus para as outras pessoas. Porque, às vezes, né, aqui na igreja está tudo bonitinho, aí você vai lá visitar o irmão, de repente, né, vão lá na minha casa, na casa do Alex, lá, de repente, eu vou lá visitar meus discipuladores. Daí chega lá no portão e está lá aquela quebradeira lá dentro, né? Ei, você quer? Vai ali para casa, vai ali para o banheiro, menina. Aí a pessoa olha lá de fora e fala: mas lá na igreja é tão doce, tão bonitinha, né? E aqui é o caco virado, né? Azedou o repolho. Então, nós precisamos, tanto aqui quanto nas nossas casas, refletir a imagem do nosso Senhor Jesus. Jesus era doce, né? Nós precisamos ser doce aqui e doce nas nossas casas também. Nos governar bem, né? A gente tem aprendido tanto, gente, eu aprendi tanto com o pastor Michel, na questão de cuidar da nossa saúde. Né? Eu não estou ainda 100%, mas já comecei. Então, nós precisamos nos autoliderar nisso. Sabe? Cuidar bem do templo do Espírito Santo, para sermos bons líderes, para que a gente possa
ter autoridade naquilo que nós falamos. Para que eu possa olhar para minha discípula e falar, olha, me segue, né? Porque eu estou seguindo Jesus, eu estou refletindo Jesus, você vai olhar para mim e vai refletir Jesus também. Porque eu não quero que ela reflita a Thaís, né? Eu quero que ela reflita a Jesus. Então, nós precisamos nos saber também, nos autoliderar. Amém? Terceiro tópico para nós refletirmos Jesus na nossa liderança é ser exemplo em tudo que faz. Exemplo em amor, exemplo em bondade, exemplo em honestidade, exemplo em honra, exemplo em conduta. O liderado, ele precisa olhar para você e falar, meu Deus, eu vejo Jesus através das suas atitudes. Eu vejo Jesus através das suas palavras. Quando você fala, parece que é o mel de Jesus saindo da sua boca. Nós precisamos refletir Jesus nas nossas ações, querido. Às vezes a gente acha que a gente só lidera uma célula na célula. Né? Eu tenho aprendido tanto, né? Esses dias eu estava no mercado, e no mercado é onde você encontra todos os membros da igreja, principalmente aqui no Bavaresca. Você vai ali depois do culto, você encontra todo mundo. Aí encontrei o pessoal lá do Coroados, e beijei, abracei e tal. E eu andando assim, com a cara meio azeda, né? Procurando as coisas, mas sabe que você não está concentrado? Eu procurando as coisas que eu precisava. De repente, o Espírito Santo, Thaís, olha a sua cara. Eu falei, meu Deus, verdade, né? Sorrisinho assim. De repente eu olhei para o lado, quem que eu encontrei? A Lucimar, mãe da Michele. Dela, achei que você ia passar por mim, nem ia ver. Falei, não, irmã, dá aqui um abraço, né? Então a gente precisa refletir Jesus em tudo que a gente faz. Seja na rua, seja aqui, né? A gente não lidera só uma célula, a gente lidera na igreja. Né? O nosso pastor sempre fala ali para os nossos líderes, né, da Strong e do Difflin, que nós precisamos chegar na igreja, guardar o nosso probleminha ali no bolso e refletir Jesus já quando a gente pisa lá. Então a gente entra, oi irmão, tudo bem? Lá está tudo ruim, né? Mas a gente guardou no bolso o nosso problema, chegou aqui em paz, que a paz seja com você. Você não está fingindo, mas você está guardando o seu problema no bolso. Depois você vai tirar ele do bolso, vai lá para o seu discipulador, vai resolver com o seu discipulador, mas aqui você vai refletir o Senhor Jesus. Né? Você vai ver aquela irmãzinha que veio pela primeira vez, nossa, irmã, que bom que você está aqui, eu nunca te vi aqui, seja bem-vinda. Né? Eu estou acostumando a fazer isso. Eu vejo que não começou o culto, eu vou cumprimentando todo mundo no banco. Né? Às vezes não tem muita gente, mas é bom. Não é só o meu dever, é o dever de todos vocês. Vocês querem ser uma liderança que reflete Jesus? Então começa a praticar isso. Chegou no culto, tem 5 pessoas sentadas ali. Opa, paz, irmão, tudo bem com você? Como é que foi o seu domingo? Que bom que você veio, né? Que o Espírito Santo venha falar muito com você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Né? Mas que nós possamos refletir Jesus e ser exemplo em tudo que nós fazemos. Honestidade, gente. Hoje a nossa igreja, ela é vista e conhecida por todos. Muita gente passa aqui uma vez e não vem mais, 2 vezes e não vem mais. E às vezes a gente está passando lá no caixa, né? Coitado do caixa, devolveu lá R$5 errado para você. Você fala, é bênção do Senhor. Né? Vamos guardar. Daí você não fala nada dele. Eu te conheço. Você é daquela igreja lá, né? Da Paz Church. Daí você, sou da Paz Church. E você engrupiu lá 5 do seu irmão. Nós precisamos ser honestos em tudo que nós fazemos. Refletir Jesus nas nossas ações. A bondade. Vamos ser bondosos com aqueles que não têm. Vamos ser bondosos com as nossas ovelhas. Né? Vamos perguntar o que você está precisando. Né? Vamos ser bondosos com os que moram na rua. Você não precisa, você vai comprar droga e não sei o quê, eu não vou abençoar você, não vou te dar nenhum centavo. Não quer dar dinheiro? Vai lá, compra um salgado. Né? Sai para a pessoa, dá um salgado ali para ele comer.
Ninguém vai falar, eu não quero comida. Ninguém é doido, né? Ele falou que não quer comida. Todo mundo vai querer comer alguma coisa. Então, abençoa a pessoa, seja bondoso com ela. Amém? Amor, seja amoroso nas suas palavras, em tudo que você faz, na sua casa, com as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Quarto tópico. É amável e se importa com o próximo. Uma liderança que reflete Jesus sempre transmite seu amor em tudo que faz, nas suas palavras e atitudes. Ele sempre pede ao Pai direcionamento de como cuidar daquela ovelha. E que tipo de pasto a ovelhinha está precisando para aquele tempo. Mas eu vou hoje discipular e eu não estou com cabeça. Aí você senta com aquela cara amarrada na frente do discípulo. Né? O discípulo está vendo tudo aquilo, ou na célula você está de cara amarrada. E ele fala, meu Deus, o que está acontecendo com o meu discipulador? Né? Ele não está entendendo que ele precisa refletir Jesus na minha vida. Que ele precisa ser amável comigo. Às vezes é o discípulo que pisou na bola com você ainda, né? Não quero nem ver. Fala aqui com a minha mão que hoje eu não quero falar com você. Isso não é o que Jesus faria. Jesus sempre vai, o quê? Caminhar a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha. Se baterem do lado direito, ele vai oferecer o quê? O esquerdo. Então, nós precisamos se importar com o próximo. Orar para Jesus e perguntar, Jesus, o que o Senhor tem para essa pessoa? Muitas vezes, né, eu sou muito justa, assim, principalmente nos aniversários das minhas discípulas. Se eu dou um bolo para uma, eu vou dar bolo para todas elas naquele ano. Mas um dia eu falei, Jesus, o que o Senhor quer dar para elas? O que o Senhor quer dar? O que o Senhor quer revelar no coração delas? E Jesus falou assim, então faz aí todas as qualidades, tudo aquilo que eu penso sobre elas. E eu fiz um potinho, chamei Potinho do Amor. E dei para cada uma das minhas discípulas. E eu sei que, tipo assim, não era o potinho do meu amor. Era um potinho do amor de Jesus para elas. Né? Então, todas elas têm um potinho do amor de Jesus para elas, porque eu só quis ser sensível ao Espírito Santo. E perguntei, Espírito Santo, o que o Senhor tem para falar para a minha discípula? Né? Eu quero refletir o Senhor Jesus e quero mostrar para ela que o Senhor também se importa com ela. E o Senhor foi dando palavra para cada uma delas. Né? E todas elas receberam naquele ano. Né? Então, eu sempre pergunto, Senhor, o que o Senhor deseja dar para o seu discípulo? Porque a ovelha não é minha. Né? As ovelhas não são nossas. Então, a gente precisa se importar com as pessoas e com aquilo que realmente Jesus quer delas. Vimos também, né, esse domingo, eu acho que, nossa, Jesus falou muito ao meu coração com a pregação da pastora Rai, né, sobre vida ou morte. E a gente se importa, Jesus ele se importava com as pessoas. Jesus, quando ele viu aquela viúva, ele se moveu de íntima compaixão. Aquilo tocou profundamente. Talvez, né, você, se tivesse nas duas multidões, está vindo lá um funeral e você está vindo aqui, né, vivo no sol, vivo na chuva, não vou cantar igual a pastora Rai, né, porque eu não sei a musiquinha, mas você vai olhar o funeral que está vindo, você é um líder na casa do Senhor, alguém que pode transmitir o amor de Deus para aquela pessoa, levar vida para aquela pessoa, você olha ali e faz assim, né, vira as costas e vai. Deixa ela que se vire com o luto dela. E esquece que você pode levar vida para a vida daquela pessoa. Que você pode transmitir o amor de Deus para ela. Né? Um versículo que eu achei muito importante, lá de Lucas 7, que a pastora leu, fala assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse ao jovem, eu lhe digo, levante-se. Quantas vezes o seu discípulo está quase morrendo, ou está morto já, e você não tem essa atitude de Jesus, de parar, tocar no esquife dele e falar, filho,
levanta e anda. Esse lugar de morte não é para você. Nós devemos perseverar na vida das pessoas. A gente não pode virar as costas simplesmente, ele não quer nada. Ele não quer nada, ele não quer nada com nada. Ele é uma pedra no meu caminho e eu não vou mais nem falar com ele. Não. Se ele morreu espiritualmente, nós precisamos levar a vida do Senhor para eles. É isso que é o reflexo de Jesus nas nossas vidas. É ser amável, é se importar com o próximo, é se importar com o nosso discípulo, é se importar com a nossa célula. Nós precisamos ser assim. Número 5. É humilde e servo de todos. Nós precisamos ser humildes como Jesus e servos de todos. Lá em Lucas 22, 24, deixa eu tomar mais água. Lucas 22, 24 fala assim: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: o rei das nações domina sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como o que serve. Jesus servia a todos. E quantas vezes a gente já viu, e eu sou prova, eu já vi, líderes que sentam à mesa e ficam esperando. E o discípulo não levou nada para ele. Fala: meu Deus do céu, meu discípulo não me honra mais. Vai acabar a comida e eu não vou ter nada para comer. Chega na igreja, ele quer o melhor lugar do estacionamento. Estacionamento privado para o discipulador amado. O discípulo tem que ficar lá igual um cone. O discipulador está vindo. Ele vai estacionar o carro aqui para não chover nele, para ele não tomar chuva. Não! Fique você na chuva, lindão. Esperando o teu discípulo ou esperando aquele convidado que foi na sua célula, para que ele não se molhe, para que ele veja o reflexo de Jesus na sua vida. Então eu vou ficar como um cone ali. Ai, está chegando, olha, o convidado que foi lá na célula, aceitou Jesus na célula, está vindo, ele vai vir para a igreja, glória a Deus, e eu vou estar aqui para recepcionar ele, eu vou estar aqui para servir ele, eu vou estar do lado dele, eu vou estar conduzindo ele. Isso é refletir Jesus na vida das pessoas, servi-las, servir no culto, servir no banheiro. A gente chega no dia da atmosfera, coloca um líder de célula lá no banheiro, daí o líder: no banheiro? Mas eu já sou líder de célula. No estacionamento? Meu Deus, mas no estacionamento ninguém vai me ver. Como é que vai ser? Não, querido, esses dois lugares é um privilégio servir. É um privilégio quando você está lá no estacionamento, você pode abrir uma sombrinha para alguém e falar: vamos, querido, eu vou te conduzir até a melhor noite da sua vida, onde Jesus vai falar com você. Que privilégio eu tenho quando eu entro naquele banheiro e sinto aquele cheirinho, aquele aroma que as irmãs ficam lá limpando, para que você chegue lá, sente lá e tenha uma experiência muito boa no nosso banheiro também. Amém? Mas seja servo de todos. Jesus foi servo de todos. Jesus serviu, ele gostava de servir, ele gostava de sentar à mesa e ele partia o pão. Ninguém partia o pão, ele gostava. Sabe quando os discípulos vão na sua casa e você tem aquele privilégio de preparar a mesa? Nossa, a Marcela é muito excelente nisso. Marcela, a Mara, você vai na casa delas e você fica: meu Deus. Elas preparam a mesa com todo cuidado, aquela coisa maravilhosa, né, para receber os discípulos. Eu sei que tem muitos mais que fazem isso aqui, mas que privilégio do discípulo chegar na casa do discipulador e ter aquela mesa posta, linda. E que privilégio quando o discipulador vai na casa do discípulo e acontece a mesma coisa. Por quê?
Um está aprendendo a ser servo com o outro. Um querendo ser menor do que o outro. E isso é a vida de Jesus em nós. É isso que nós precisamos aprender e ser. Amém? Número 6. Ele se alegra com o crescimento dos discípulos e do corpo de Cristo. Um líder que reflete Jesus anuncia o evangelho incansavelmente. O desejo dele é ver as pessoas salvas e as ovelhas bem. Então, um líder que reflete Jesus, ele se alegra com o crescimento. Ele se alegra com o crescimento do discípulo e com o crescimento do corpo de Deus. Né? Meu discípulo, ele já está querendo aparecer mais que eu. Olha lá, ele já está orando lá na frente, vai começar o culto, ele está orando. Meu Deus, meu pastor nunca me colocou lá para orar, está colocando ele. Misericórdia, eu vou ter que dar uma rasteira e ele não vai subir mais alto que eu, não. Direitinho, hein? Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus refletiu na vida dos discípulos. O prazer de Jesus era ver lá João fazendo certo, Pedro sendo usado por ele. Esse era o prazer de Jesus, quando os discípulos faziam coisas maiores do que ele. Porque era o que ele prometeu para os discípulos: vocês farão coisas maiores que vocês. Nós precisamos ter prazer quando uma célula está crescendo. Nós precisamos ter prazer. É tão bom ver lá no Mirim, que o Mirim está crescendo, os adolescentes do Mirim estão crescendo, aquele ambiente do Mirim está crescendo. Eu fico tão feliz. Gente, eu estava falando para o Alex, eu estava montando a pregação, eu falei: Alex, eu fico tão feliz de ver a Cauane e o Fernando, eles saíram da nossa rede, eles se encontraram na rede da pastora Ana e do pastor David. Eu não posso ficar triste porque eles estão frutificando e eles estão fazendo lá. Eu preciso ficar alegre, glória a Deus, eles não estavam bem aqui, mas eles estão bem lá, eles se encontraram lá. Eu preciso refletir Jesus nisso, eu preciso ficar feliz com o crescimento. Eu preciso ficar feliz com o crescimento do meu irmão de discipulado. Né? Eu acho tão bonito, né? Aconteceu do Luan e a Aline virarem nossos discípulos, né? A Mel e o Thiago. Eu estou usando o meu exemplo, o exemplo da nossa rede, porque eu não conheço dos outros. Mas deles enviarem o Luan e a Aline, eles enviaram com o coração aberto. Porque eles falam: meu Deus, o meu discípulo vai ter o privilégio de caminhar como meu discipulador, e eu o privilégio de andar como irmão discipulado do meu discípulo. Porque eles cresceram, glória a Deus. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. O quão importante vai ser nós vemos o crescimento das pessoas. O crescimento das pessoas. Jesus, ele se alegra com o nosso crescimento. Ele se alegra quando a gente está aqui fazendo algo para ele. Né? Ele se alegra de eu estar aqui, gente. Eu não conseguia nem falar, estou aqui pregando. Mas ele se alegra, meio louco assim, mas ele se alegra comigo. Então ele se alegra com você. Você também pode estar aqui. Você também pode crescer. Você também pode chegar a um líder de rede. E eu quero muito que isso aconteça. Que a nossa igreja cresça cada vez mais, que o Espírito Santo e o Senhor Jesus apareça muito mais do que o pastor Michel, do que a pastora Fran, porque é o avanço do reino de Deus nessa cidade. E eu tenho certeza que o pastor Michel e a pastora Fran vão estar vibrando. Uau! Olha a rede da Ana como está crescendo. Meu Deus, eles fizeram mais discípulos que nós fizemos. Olha o Álvaro e a Vânia. Olha como é que está o Kids. Olha como é que está o Diflin. Glória a Deus por isso. Nós precisamos ser como Jesus e ficar feliz com essas coisas. Não limitar. Puxa, meu discípulo não quer mais, meu liderado não quer mais caminhar nessa célula. Ele falou que vai lá para a Rede Zoe agora. E, meu Deus, vai ser o fim para ele. Não vai ser o fim, não. O mesmo Espírito Santo que atua aqui na vida do Diflin está atuando lá na Rede Zoe. Vai ser crescimento, vai ser edificação do corpo, vai ser para a melhora do seu discípulo. Né? Jesus usa cada instrumentozinho ali. Eu falo, né, quando a gente troca 300 vezes de discipulador, a gente fala: Jesus amado, que fardo que eu carrego, o que eu fiz, quantas pedras eu joguei na cruz, que eu tenho 300 discipuladores. Mas cada discipulador, ele vai tratar uma coisinha no seu coração. Né? Esse discipulador vai tratar... Na minha vida aconteceu assim com o Alex. Um tratou o casamento, tratou a nossa vida
aqui o coração, o outro veio e começou a tratar o nosso ministério. E isso é prazeroso. Que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas e saber que aquela pessoa, ela tem um bisturizinho, né? Um cutelinho certinho para trabalhar na nossa vida. Então, nós precisamos ficar felizes com o avanço do reino de Deus. Eu preciso sair na rua e quando eu encontro uma ovelha que não é mais da Paz Church, mas está lá em alguma outra igreja crescendo e frutificando, eu preciso ficar feliz. Glória a Deus, olha só, ele não se achou ali na Paz Church, mas ele está lá naquela igreja e está frutificando, está crescendo, está ganhando almas. Eu, como um líder que reflete Jesus, eu preciso ficar feliz quando essas coisas acontecem. Não andar na rua, meu Deus, lá vem o desviado da Paz Church. Não quero nem cruzar com ele, vou cruzar a rua para não ter que dar oi. Porque, meu Deus do céu, não, eu tenho que ir lá, meu irmão, estou tão feliz. Eu gosto tanto, eu encontro um casal que é tão precioso, eles eram da aba, antigamente, hoje eles estão no alcance, mas Deus está usando tão poderosamente, eu conheci eles quando era de outra denominação. Deus está usando poderosamente a vida deles, e quanto é bom eu cruzar com o seu Silas, a dona Edna, dar aquele abraço e falar, olha o que Deus tem feito na vida de vocês. São dois senhorzinhos assim, que entregaram a vida deles para Jesus e vivem todos os dias para Jesus. Para mim é um privilégio poder encontrar eles na rua e falar, meu Deus, que privilégio aprender com você, irmão. Você está lá, você está frutificando, você está dando a vida pelo Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa identidade. Sabe, olhar e ficar feliz com o crescimento das pessoas, amém? Deixa eu tomar água, peraí. Um versículo que eu coloquei aqui, que eu acho muito interessante, né? Não está nos evangelhos ali de Jesus, mas foi de um cara que aprendeu muito com Jesus, que foi Paulo, que fala assim, Paulo estava ensinando, né, para os discípulos dele ali. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus é que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras e edifícios de Deus. Então, não ande mais cabisbaixo se o seu discípulo, se o seu liderado mudou de célula e está crescendo lá. Você plantou. Né? Eu plantei, a pastora Ana está regando lá na vida da Cauã e do Fernando e está dando super certo. Vamos ficar felizes com isso. Né? O Davi, a Mari. Então, a gente precisa ficar feliz quando a gente envia pessoas. Jesus é quem dá o crescimento de todas as coisas. Nós só somos aqueles que edificam para Ele. Amém? Número 7. Dependa de Deus em tudo que você faz. Jesus tinha sua total confiança e dependência no Pai. Onde temos colocado a nossa força? Em Deus ou nos nossos braços? Você tem liderado através do Espírito Santo? Ou você tem liderado a partir daquilo que você acha? Eu acho que o meu discípulo merece um pasto gordo e verdinho. Mas Jesus está falando que você tem que levar o seu discípulo lá para o deserto. Isso eu aprendi com o pastor Michel. E, meu Deus do céu, foi uma aprendizagem muito boa que eu e o Alex aprendemos. Então, a gente precisa estar atento ao que Jesus quer, não ao que eu quero. Porque senão vai dar muito errado. Se o meu discípulo está precisando ir para o deserto, para afiar os dentinhos dele lá nas rochas e procurar os matinhos nos lugares bem difíceis, eu não posso ser aquele que vai privar ele de passar por esse trabalho do Senhor Jesus. Esqueci o nome da palavra. Mas eu...
Esse processo, processo. Eu não posso livrar ele de passar por esse processo. Eu preciso deixar ele passar por esse processo. Ele vai passar por aquele processo, mas eu não vou estar longe. Eu vou estar aqui pertinho. Ei, eu estou aqui, tá? Você está passando por tudo isso, mas eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui, eu vou te ajudar. Você vai conseguir. Olha, eu tenho certeza que você vai conseguir. Você vai sair daí muito mais forte, muito mais confiante do que quando você entrou. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. E um dia o pastor Michel, ele compartilhou algo comigo e com o Alex, que ele recebeu do pastor Canté. Um versículo que se tornou rema para o pastor Canté. O pastor Canté compartilhou com o pastor Michel, se tornou rema na vida do pastor Michel. E quando o pastor Michel compartilhou comigo, eu falei, meu Deus do céu, se eu aprender a liderar dessa forma, tudo vai ser menos complicado. E eu sempre falo desse versículo que está em Isaías 11. E aqui está uma receita para você, líder, fabulosa, maravilhosa. Você vai aprender a liderar como Jesus. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Santo repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Nós precisamos de tudo isso aqui para liderar. É como receita de um bolo. Eu preciso ter a sabedoria do Senhor, eu preciso ter o entendimento do Senhor, eu preciso aconselhar o meu discípulo segundo aquilo que o Senhor deseja. Eu preciso ter o conhecimento e o temor que a ovelha não é minha, do Senhor Jesus. Então eu preciso fazer a vontade dele. E o versículo segue, e ele inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará o necessitado, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa no seu peito, e a fidelidade será o seu cinturão. Quando nós aprendemos que não somos nós, é o Espírito Santo, a gente vai liderar muito bem. Vai ser muito bom liderar para o Senhor Jesus. Vai ser muito bom conduzir as pessoas para a salvação. Porque eu não estou lá julgando, Ele está contando algo para mim, e eu não estou julgando segundo o meu conhecimento. Mas eu estou firmada e ouvindo o Espírito Santo, é Ele que está vendo. Ele conhece o coração. A gente conhece o que sai da boca das pessoas. Quem conhece o coração é o Senhor Jesus. Então, cuidado. Cuidado quando você estiver discipulando, liderando alguém, para não ouvir segundo o que você quer. Tenha temor do Senhor Jesus, para ouvir o que Ele sabe. Peça, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria para conduzir essa pessoa da forma que o Senhor quer. Eu não quero, de forma alguma, desviar uma ovelha que não é minha. Eu estou cuidando das ovelhas para o Senhor Jesus. Então eu preciso zelar por elas. E eu preciso ter o conselho, a sabedoria, o conhecimento e o temor do Senhor Jesus para fazer tudo isso. Sempre leia Isaías 11:2, é fundamento para a minha vida. Fundamento para muitas coisas. Quando eu estou em dúvida, eu vou, Senhor, eu não quero julgar segundo a aparência dessa pessoa, Pai. Eu não quero decidir segundo o que eu estou ouvindo, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe o problema, o Senhor sabe onde iniciou o problema, o Senhor sabe, já sabe como isso vai se resolver. Então, coloca no meu coração o que eu devo fazer e como eu devo conduzir essa pessoa para que ela tenha êxito em sair do lugar que ela está. Nós precisamos disso, queridos. E último, que é o mais maravilhoso, e o pessoal pode subir. Glória a Deus. Um líder que reflete o Senhor Jesus, ele precisa estar tomado, cheio, transbordante
do Espírito Santo. Se você não tiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir liderar nem o cachorro da sua casa, por mais que ele seja parecido com você. Porque nem o cachorro, ele vai olhar para você e falar: você não tem propósito nenhum. Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter autoridade para muitas coisas. Então, hoje eu quero convidar você a se colocar de pé. Em Lucas 24 fala, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele não ia poder cumprir o ministério dele se o Espírito Santo não tivesse descido em forma de pomba no dia que ele se batizou. Ele não ia ter autoridade para fazer tudo o que ele fez se o Espírito Santo não estivesse lá. Você não tem autoridade nenhuma, querido, se o Espírito Santo não estiver fluindo através da sua vida, fluindo através das suas palavras, fluindo através das suas atitudes. Você, querido, precisa ser um líder que depende do Espírito Santo para todas as coisas. E hoje ele te convida. Eu não sei como é que está a sua forma de liderar. E eu não estou falando só para você que é líder de célula, eu estou falando para você que é um discipulador, para você que é um pai de família, e talvez você olhe para sua casa e fala: meu Deus, os meus filhos não me olham mais com o mesmo olhar, o que está acontecendo? Está faltando o Espírito Santo na sua vida. Ele te dá autoridade para todas as coisas. Líder, o Espírito Santo vai te dar autoridade para fazer com que a sua célula cresça, para que o seu discípulo avance. O Espírito Santo é capaz de fazer tudo isso. Você não produz nada sem Ele. Eu não sou nada sem Ele. Você não é nada sem Jesus. Sua liderança sem Jesus, sem Espírito Santo, não é nada. Você precisa estar mergulhado no Espírito Santo para exercer uma liderança que reflete o Senhor Jesus. E eu não sei você, mas eu não quero liderar se as pessoas não olharem para mim e falarem: meu Deus, essa palavra que ela falou hoje foi do Senhor Jesus. Esse abraço que ela me deu hoje foi do Senhor Jesus, porque eu estava precisando de um abraço. Seja sensível, líder, ao Espírito Santo. Talvez o seu discípulo não precisa de muitas palavras. Ele só precisa de um abraço forte seu. Que você fale: eu estou aqui, meu filho. Eu estou do teu lado, você vai vencer tudo isso. Em nome de Jesus. Você que é um líder, que deseja ser totalmente dependente do Espírito Santo, eu queria convidar você a estar vindo aqui na frente. Venha aqui na frente. Fala: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu tenho muitas vezes feito tantas coisas nas forças dos meus braços. Eu não tenho perguntado para Ti o que o Senhor deseja fazer. Mas a partir de hoje, a partir desse momento, a minha liderança vai ser baseada no Espírito Santo. Naquilo que o Senhor quer dizer. Na sabedoria que vem de Ti, no entendimento que vem do Senhor, no temor que vem do Senhor, porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas são Suas, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos ser simples como o Senhor é, que nós possamos ser simples como o Senhor é, Pai. Que nós possamos entender isso, Senhor. Que nós possamos entender isso para que o Senhor nos encha do Teu Espírito. E para que nós possamos, Pai amado, começar a liderar segundo o Teu Espírito, Pai. Segundo o desejo do Teu coração para as pessoas, Senhor. Não segundo a vista dos nossos olhos, Pai.
não segundo julgar daquilo que nós estamos escutando na carnalidade, Pai, mas nós queremos estar rendidos na Sua presença, Pai, porque a partir de hoje nós queremos refletir o Senhor em todas as nossas atitudes, Pai. Vem, Espírito Santo, nessa noite, ministra no coração de cada um que está aqui. Pai, encha a vida do meu irmão do Teu Espírito, Pai. Revela, Senhor, no coração deles o favor e aquilo que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Se não é sobre uma célula, se é sobre a família, eu declaro agora a autoridade do Senhor sobre a vida dos Seus filhos, Pai, para liderar bem a sua família, Pai, para liderar bem a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, Senhor. Eu declaro que as células, Pai, dessa igreja não serão mais a mesma, Senhor. Que eles refletirão, Senhor, em tudo que eles fazem. Em tudo que eles fazem, Pai. Pode falar isso pro Senhor, que você quer um coração igual ao dele para liderar. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as suas mãos. Santo Deus, ajuda. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Cante isso, meu amado. Eu quero ser igual a Ti. Que esse seja o desejo mais profundo do seu coração. Amar o que Tu amas. Eu quero estar onde Tu estás. Coração igual ao Teu. Coração igual ao Teu. Eis-me aqui. Disponível eu estou.
Aleluia, Pai. Nós declaramos sobre os seus filhos, Pai, que eles são mansos, puros, sábios como o Senhor é, Pai. Que eles vão andar em liderança segundo o Senhor, Pai. Segundo aquilo que o Senhor deseja fazer, segundo aquilo que o Senhor deseja cumprir na vida de cada um dos discípulos dele, Senhor. Pai, derrama do seu favor, Pai, sobre cada célula, Senhor. Nós declaramos o crescimento, o avanço do teu reino, Pai, sobre a cidade de Guaratuba. Pai, que essa igreja seja conhecida como pessoas, Pai, que refletem o Senhor Jesus, que andam segundo a sua palavra, Pai. Senhor, meu Deus, que nós possamos ser os seus braços para abraçar, os seus olhos para demonstrar amor, Pai, a sua boca para falar palavras doces, Pai, para aqueles que necessitam de cuidado, Senhor. Que nós possamos ter o nosso coração, Pai, totalmente rendido na sua presença, Pai. Que até ao corrigir, Pai, nós possamos corrigir segundo o teu amor, a tua vontade, Pai, para as nossas ovelhas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que isso se estenda, Pai, para as famílias dessa igreja, Pai. Que os homens, Pai, sejam um reflexo do Senhor Jesus ao cuidarem dos seus filhos. Que as mães sejam um reflexo do teu Espírito, Pai, a aconselhar, a dar, Senhor meu Deus, um direcionamento para os seus filhos. E que os filhos dessa igreja, Senhor, sejam, Senhor, obedientes, segundo a sua palavra, cheios, Pai, do seu Espírito Santo. É o que eu declaro para esta igreja, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?